gostaria de agradecer, antes de apresentar o Guilherme Gomes, que é o nosso palestrante de hoje, gostaria de agradecê-lo pela disponibilidade. A palestra dele estava marcada para o mês anterior, mas por conta da greve dos caminhoneiros, os transportes ficaram impossibilitados e ele, gentilmente, fez um esforço e conseguimos marcar para hoje. Bom, Guilherme, ele é biólogo, formado pela Unesp, fez sua graduação, mestrado e doutorado, na área de fisiologia e entomologia, com interesse específico em metabolismo energético, mecanismos de termorregulação e ciência forense. Ele também é um pouco da casa, porque ele fez o pós-doutorado dele aqui no IFISC, em colaboração com o professor Roland Kuberle, e hoje ele vai falar para a gente um pouquinho do seu trabalho. Né? Obrigado, Neto. Queria agradecer novamente o convite, Neto, a presença de todos, a possibilidade de a gente ter marcado para outro dia, já que ocorreu todo aquele imprevisto naquela semana. Ao Roland também de ter sugerido para o Neto meu nome, e a gente está aqui. O título da palestra que eu vou estar passando para vocês, eu vou tentar dar uma pincelada em vários assuntos envolvendo a parte de infravermelho e os diferentes trabalhos que eu venho desenvolvendo nesses últimos 10, 15 anos. Eu vou dar uma pincelada em diferentes grupos, em diferentes áreas principais, que seria a parte de medicina, a parte de criminalística, a parte de forense, e no final eu vou mostrar alguns trabalhinhos nossos recentes que saíram na parte da natureza, com fisiologia comparada, associando com a técnica do infravermelho. Dentro da palestra, eu vou estar comentando o que é o infravermelho, como ele pode ser utilizado nas diferentes áreas, os projetos onde eu estou vinculado, normalmente desde o início está praticamente em torno de 20 projetos em diferentes institutos, onde eu venho desenvolvendo essas atividades, como ela está sendo utilizada dentro da medicina, como o infravermelho pode ser utilizado dentro da medicina, como pode ser utilizado na descrição de comportamentos dentro da natureza, da fisiologia comparada, e como a gente também fez alguns trabalhos envolvendo a parte de forense, a parte criminalística com o infravermelho. Para iniciar um pouquinho, comentar um pouquinho de mim, o Neto já tinha falado, me formei em Ciências Biológicas, tive toda aquela dúvida como qualquer adolescente tem antes, então vim fazer Física aqui antes, na IFISC, desisti em cima da hora, pedi para ir para Biologia lá na Unesp, no mesmo ano, eu tinha passado nos dois, fui para Biologia, e eu acho que esse gosto pela parte de exatas me fez voltar posteriormente no pós-doc, dentro aqui do IFISC, quando eu conheci o Roland, o trabalho que ele fazia, e que encaixava com a área que eu tinha interesse, que era misturar. Né? Normalmente a ciência tem esse detalhe de dividir, né? Separar as áreas, e a ciência não é nada separada. Né? Na verdade, ela sempre junta, só a gente facilita a compreensão dos assuntos, separando em grandes áreas. E hoje em dia, eu acho que cada vez mais é necessário ter essa união. Então, essa ciência multidisciplinar, interdisciplinar, hoje em dia é fundamental para a gente aprofundar no conhecimento e compreender, utilizar as tecnologias também dentro da área de biológicas e saber analisar de uma forma correta os dados biológicos com ferramentas da área de exatas. E, posteriormente, no mestrado, eu fiz a parte de ciência forense, trabalhei muito com a parte criminalística no intervalo pós-morte, então eu trabalhava diretamente com a estimativa do intervalo pós-morte, utilizando metodologias para perícia médica, perícia criminal. Então, o perito chega no local, ele tem que saber quanto tempo aquele corpo está ali, como ele vai ter a metodologia para conseguir saber o tempo que aquele corpo foi colocado, descartado ali, e depois levantar os suspeitos necessários. E o efeito de drogas nesse corpo altera a decomposição do corpo. Então, eu estudava principalmente todo o efeito da decomposição desses corpos sobre a overdose de diferentes drogas, em cima, principalmente, de insetos que são fundamentais para a estimativa do intervalo pós-morte, que é chamado de entomologia forense, e eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês aqui também. No doutorado, eu fui na área de efeito de droga no sistema nervoso de moscas. O Roland me ajudou bastante na parte de código neural, numa capítulo da tese do doutorado. A gente vinha fazer um pouco da percepção visual da mosca, com eletrodos inseridos no cérebro dela. E no decorrer desses trabalhos de fisiologia com esses insetos, surgiu algumas coisas interessantes com termografia durante o meu doutorado, foi onde a gente começou a ampliar.
E como a gente tinha uma câmera termográfica que era do professor Denis, do professor Denis na Unesp de Rio Claro, a gente começou a fazer colaborações com diferentes áreas. Então, hoje, eu faço colaboração desde sementes de plantas com termografia na Exalc, com o pessoal lá da agronomia, até crianças com câncer no HC da USP, lá de São Paulo. Passando com praticamente quase todos os táxons, ou melhor, quase todos os grupos de animais, invertebrados, vertebrados, aves, mamíferos, peixes, répteis, entre outros. Então, o que eu vou estar passando para vocês nessa 1 hora de palestra são alguns trabalhos que a gente fez e como pode ser utilizado essa técnica, essa metodologia dentro da pesquisa e dentro das diferentes áreas de estudo dentro das ciências biológicas em geral. O pós-doc eu trabalhei com a parte de termorregulação e neurofisiologia dessas moscas e acabou saindo um trabalhinho nosso recente na Scientific Reports, no mês passado, dessa mosquinha, fazendo a termorregulação do corpo dela por uma gota, que eu vou estar mostrando para vocês também no finalzinho da palestra. Em relação a toda a parte de projetos vinculados, aqui estão os centros onde eu venho desenvolvendo projetos, alguns já finalizados, outros em desenvolvimento e outros em início. Na Unesp de Rio Claro, devido à própria formação minha, a gente acaba tendo a maior quantidade de projetos vinculados, associando principalmente fisiologia comparada, onde a gente tem termorregulação de pássaros, termorregulação de mamíferos, morcegos, a gente trabalha com alguns ratos, fizemos algumas coisas com cobras também, em associação com a fisiologia, com o pessoal aqui da neurobiofísica aqui do Instituto. O Lírio nos ajudou, o professor Holland nos ajudou nessa parceria, vou estar mostrando para vocês também. A parte de insetos, em geral, a gente fez muita coisa com vespas e outros organismos na Unesp de Rio Claro. Na Exalc, a gente vem fazendo a parte de termofisiologia de sementes, para avaliação de metabolismo de sementes com termografia, ou seja, uma semente que chega para ser vendida, um lote de semente, para você saber se ela é viável ou não, ou ela tem um vigor alto ou não, normalmente é posto para germinar. Isso leva em torno de 3 dias para fazer essa germinação no local de venda dessas sementes. Com termografia a gente consegue reduzir esses 3 dias a 8 horas e o preço da semente, que seria uma semente de ração, se torna uma semente de germinação. O preço dobra durante essa venda. Então, uma metodologia utilizando termografia, onde a gente consegue avaliar o metabolismo dessas sementes e, consequentemente, melhorar a percepção e o preço da semente num curto espaço de tempo. No ICB, no HC e na Faculdade de Medicina, da Escola Paulista de Medicina em São Paulo, a gente vem trabalhando principalmente com melatonina. Então, é um grupo que estuda a melatonina, aquele hormônio que está diretamente relacionado com atividade, vigília, sono, etc. E a gente começou a observar que eles têm resposta diretamente na termofisiologia, na termorregulação e na termogênese dos organismos. Então, nesse caso aqui, a gente tem animais modelos, que são ratos, vou mostrar um trabalho nosso, e também a gente está fazendo com humanos, crianças que tiveram câncer de pineal, consequentemente, foi retirada essa pineal e elas não produzem mais melatonina. Qual é o efeito que elas têm sem essa presença de melatonina? A gente faz uma suplementação, uma complementação de melatonina nelas e avalia a resposta fisiológica delas com essa melatonina presente. Então, é dado para ela melatonina ao longo de 3 meses e a gente acompanha ao longo desses 3 meses os benefícios que elas acabam desenvolvendo. Esse é um projeto de doutorado de um Bruno Halper, lá do HC, e a gente está coletando os dados de termografia dessas crianças. Já finalizou, agora está no momento de publicação desses resultados. No IFISC aqui a gente fez trabalhos principalmente com a parte de insetos, com essa mosca que eu vou estar mostrando. A gente também fez colaborações com Alberto Danuz e Cotito Bonagamba com a parte de ressonância magnética com ovos e répteis e também com as sementes na ressonância magnética com termofisiologia. E eu vou estar comentando um pouquinho para vocês. Na Unesp de Botucatu, a gente faz a parte de termorregulação de TEIUs. Saiu um trabalho muito interessante ano passado na Science Advances desses organismos. Eles têm a capacidade de se tornar endotérmicos ao longo do ano e voltarem a ser ectotérmicos durante esse processo. Ou seja, eles podem alterar a produção de calor do corpo quando necessário. E aí desenvolveu vários trabalhos e é um trabalho de iniciação científica que a gente está desenvolvendo lá na Unesp de Botucatu. Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Ribeirão, a gente faz termorregulação de vespas e abelhas, tem um grupo forte lá. E na Unicamp a gente tem um laboratório de computação bioinspirada que sempre nos ajuda a analisar dados que a gente coleta. Em cima dessas colaborações estabelecidas, aqui algumas imagens termográficas, não sei se todos sabem avaliar o que é uma termografia ou não.
Eu acredito que muitos aqui veem essa imagem, mas não conseguem associar diretamente o que ela mostra. Eu vou dar uma pincelada mostrando para vocês como que a gente avalia isso. E aqui alguns exemplos de trabalhos. Aqui é da mosca, que foi um experimento que a gente acabou desenvolvendo no Scientific Reports do mês passado. Aqui vespas com temperaturas, produção de calor. Aqui ninho de vespa. Aqui o eletrodo inserido na cabeça de uma mosca para avaliar a parte de neurobiofísica dessas moscas. Aqui a parte de forense, a parte criminalística. A gente acaba utilizando muito carcaças de porcos para avaliar o tempo de decomposição, que é o principal animal modelo para estudos de forense, a parte criminalística. Eu vou mostrar para vocês alguns resultados. Ratos, na parte de medicina, sobre efeito de diferentes drogas, sobre efeito de diferentes hormônios, a mudança na termorregulação deles perante essa alteração desses hormônios. Aqui a mosquinha fazendo o comportamento. Na Exalc, a gente acabou publicando também um trabalho mês passado na Scientific Reports com cigarrinhas da cana, que eu vou mostrar para vocês. É um inseto que se tornou praga agrícola depois que proibiram a queimada da cana. Então, consequentemente, eles começaram a desenvolver, já que a queimada destruía eles, agora eles se proliferam com grande facilidade. E ele produz uma espuma em volta do corpo que impede que qualquer inseticida atinja o indivíduo e acabe matando. E a gente estudou um pouco dessa espuma e acabou publicando uma revista também bastante boa. Com aranhas, cobra, a gente fez trabalhos com cascavel para entender a percepção do infravermelho desses organismos, como eles captam a informação do meio através da fosseta loreal, e vou estar mostrando para vocês também durante a palestra. Aranhas, morcegos durante o voo e a própria cobra durante o ato de predação. Se a gente for entender um pouquinho o que é a parte de infravermelho, eu acho que não sei da plateia aqui, eu acho que alguns vão lembrar. Vocês lembram desse filme? Os mais antigos vão lembrar, acho que os mais jovens, talvez alguns vão lembrar. É um filme de ficção científica que fez muito sucesso naquela época e acho que foi um dos primeiros momentos assim que eu me recordo de utilização no cinema de infravermelho, né? E essa é a visão de um alienígena que veio para o planeta Terra e tem o Schwarzenegger no filme. É um filme de 1987 chamado Predador. E ele utiliza essa visão infravermelha onde ele consegue ver a temperatura e, consequentemente, favorece ele à noite observar a presença de pessoas, animais ou qualquer organismo que tenha produção de calor por metabolismo. Esse filme, para quem é um pouquinho mais antigo como eu, ou mais antigo ainda, vai lembrar, esse é o filme Predador, de 1987. Essa visão que ele tinha é uma visão que alguns organismos, alguns animais já têm, né? Ou seja, já desenvolveram essa capacidade de visualizar o infravermelho muito antes do predador que foi descrito no filme, foi desenvolvido no filme. Cobras, cascavéis têm essa percepção do infravermelho, elas conseguem observar o calor de organismos que estão no ambiente e correm ou vão atrás dessas presas através desse calor. Quando a gente observa uma imagem termográfica, uma imagem do infravermelho, a gente tem aqui uma imagem de uma zebra digital, dentro do comprimento de onda visível. Se a gente põe uma imagem termográfica, é a mesma imagem com termografia, ou seja, com pontos. Cada ponto dentro dessa imagem representa a temperatura, não representa mais comprimento de onda do visível, mas representa radiação térmica, radiação de infravermelho ou intensidade de radiação. Se a gente observar essa imagem, a gente vai ter a mesma imagem. De um lado, a digital, que é a imagem visual que a gente enxerga, e a gente vai ter a térmica junto. Um detalhe que você já pode observar aqui, essa zebra está no Sol. Ela está recebendo incidência de radiação solar. Se a gente observar a coloração dos pelos dela, o branco se torna o quê? O branco se torna preto. O preto, na escala de cor que eu tenho da termografia ao lado, é frio. O preto, que está recebendo o Sol do ambiente, ele se torna branco, ele fica quente. É a mesma coisa quando a gente coloca uma camisa branca e preta e sai no sol. O preto absorve radiação infravermelho muito mais rápido e muito maior intensidade do que o branco. O branco reflete muito. Consequentemente, numa imagem termográfica, a gente vai estar vendo o oposto de uma imagem visual.
Por quê? Porque o preto está mais quente que o branco. Então, as cores da escala lateral da termografia, isso aqui é um termograma, nada mais que indicam, cada cor que está aqui do lado, ela vai do preto para o branco, passando pelo rosa, pelo laranja, pelo amarelo e chegando no branco, de 30 graus a 60 graus. Isso é um termograma. Então, quando a gente vê uma imagem termográfica, a gente tem que ver do lado a escala. Essa escala vai nos indicar qual a temperatura daquela cor ou daquela pixel que está nessa imagem que a gente tem interesse. No caso aqui dessa zebra, a gente pode perceber que as imagens em preto, as cores da lista preta dela, que está em branco, está próximo a 60 graus. A parte da vegetação no solo, a sombra da vegetação, está próxima a 30 graus. Isso é um termograma, isso é uma imagem termográfica. Como que isso acontece? Então, qualquer imagem que a gente faça, isso é uma imagem de uma via próxima a FLIR, em Sorocaba, um curso que eu estava fazendo lá, a gente estava no hotel, eu fiz uma imagem sobre o hotel da via que passa ali perto. Você percebe o ônibus, as rodas do ônibus quente, se a gente pegar a escala de cor aqui do lado, ela está acima de 32,5, ela está no amarelo para branco, e a parte gelada, o preto, é o solo, é o asfalto, etc. A gente pode perceber que tem carros com rodas mais quentes do que outros, provavelmente utilizaram mais a frenagem, estão andando há mais tempo, e é uma boa utilização. Se você quer saber se o seu aluno acabou de chegar no laboratório, ele chegou há muito tempo, você pode pegar essa câmera e ir lá fora no estacionamento e observar o freio do pneu. Se tiver frio, ele chegou faz tempo. Se está quente, é porque provavelmente ele acabou de chegar no laboratório. Então é uma opção. E hoje, essas câmeras são possíveis acoplar até mesmo em celular. Então, o orientador, se quiser avaliar se o seu aluno está correto na hora da sua... Não, eu cheguei agora, professor. Você sai ali fora, faz uma imagem, se ele veio de cá, se estiver quente. E você consegue ver essa temperatura, essa inércia térmica, dura muito tempo no local. Então, demora um pouco para ela sair, e você consegue observar essa temperatura, essa energia térmica no ambiente. Se a gente pegar a imagem termográfica, ela nada mais é do que uma matriz de dados, uma matriz de temperaturas. A câmera, ela não capta, ela não pega a temperatura, ela pega a intensidade da radiação do infravermelho, mas ela transforma essa intensidade em pontos, em pixels, em quadradinhos com um valor de temperatura. Então, dentro dessa imagem, a gente vai ter o quê? Várias temperaturas. Cada pixel que está lá dentro, cada quadradinho na imagem de colorida da termograma é uma temperatura. Se eu oferecer para essa matriz de dados uma escala e falar, quando a temperatura for 19, vai estar próximo do branco, vai passar pelo azul, vai passar pelo preto, pelo verde, até chegar a 37 no branco, 36 vermelho, e eu for pintando cada célula aqui dentro, é isso que vai acontecer. No final eu vou ter uma imagem termográfica. Cada quadradinho foi pintado de acordo com a temperatura que está dentro dessa imagem termográfica. Se eu pegar e observar isso mais detalhadamente, então cada imagem dessa é formada por uma sequência de pixels. Dependendo da resolução da câmera, eu vou ter 640 por 480, 640 pixels, cada quadradinho aqui dentro é uma temperatura de uma cor de acordo com a escala ou a paleta de cor que eu escolhi. Se eu aproximar desse tucano e for observar essa região dos olhos, o que eu vou estar observando é isso. Então, a cor de 34,53 graus Celsius é laranja, a cor de 38,05 é mais para o branco, mais para o amarelo. E as cores vão sendo colocadas dentro dessa matriz de temperaturas. E no final o que a gente tem é isso, associando diretamente com aquele tucano que eu estava observando. Então essa imagem termográfica que a gente vai estar observando ao longo da palestra inteira, nada mais é do que uma matriz de dados de temperatura que estão coloridas de acordo com a escala que eu escolhi naquele momento. Em cima disso, eu tenho áreas que eu posso estar utilizando o estudo da parte do infravermelho e da termografia. Quando eu estudo um pouco o espectro eletromagnético, o espectro do comprimento de ondas em geral, eu vou ter ondas cósmicas, gama, raio-x, ultravioleta, luz visível, onde a gente observa as cores, a gente tem a capacidade de visualizar o nosso mundo. O infravermelho, que é a luz de comprimento de onda abaixo do vermelho. Acima do violeta, a gente tem o ultravioleta, e assim sucessivamente dentro da escala do espectro eletromagnético. Quando a gente observa a parte da luz, do visível humano, a gente tem esses comprimentos de onda que são visíveis ao olho humano. Abaixo do vermelho e infravermelho, o ser humano não enxerga. E acima do violeta ou ultravioleta, a gente não enxerga também. O cone e o bastonete nosso, eles captam principalmente 3 cores, né? O azul, o verde e o vermelho.
O ultravioleta, ele é capaz de ser estimulado, ele só não é estimulado pelo ultravioleta porque o cristalino nosso é um filtro para esse ultravioleta. Ou seja, pela evolução, a gente permanece ainda com a capacidade de visualizar o ultravioleta. A gente só não enxerga o ultravioleta porque o cristalino acabou fazendo um filtro na estimulação de cone e bastonete. Em cima disso, se a gente comparar olho humano com outras espécies, o comprimento de onda específico de cada espécie é alterado também. Isso é seletivo, isso é evolução da espécie. O ser humano vai estar ali próximo ao violeta, ao azul, ao verde, ao vermelho, ao amarelo, nos comprimentos de onda. Insetos, a gente tem a capacidade de ver o ultravioleta, eles têm a capacidade de observar o ultravioleta no qual a gente não enxerga. Beija-flor, a gente vai ter outros picos de percepção de comprimento de onda visível para eles. O inseto observando essa flor, nós vemos essa flor dessa forma. O inseto com um filtro de ultravioleta, se a gente pudesse pôr ultravioleta sobre essa flor, o inseto estaria vendo assim. As flores têm comprimento de onda do ultravioleta capaz de indicar para ele a localização do pólen. É como se fosse um mapa. Olha, o pólen está nessa região. É muito mais contrastante para o inseto a flor dessa forma, já que eles enxergam ultravioleta, do que para a gente que enxerga dessa forma. Isso é coevolução. É uma espécie de planta coevoluindo junto com os insetos, um polinizador, favorecendo que ela polinize outra planta e, ao mesmo tempo, forneça alimento para esse inseto, favorecendo a sua polinização. Então, cada organismo tem uma capacidade diferente de observar o mundo, ou seja, o mundo é específico para cada espécie. Cada pessoa enxerga de uma forma, mas cada espécie vai enxergar de formas bastante distintas, bastante diferentes. O infravermelho foi descoberto por William Herschel em torno de 1800. O que ele fazia? Ele utilizava prismas e colocava frente à luz do Sol. O prisma acabava separando os comprimentos de ondas diferentes e ele acabava colocando termômetros nos diferentes comprimentos de onda para medir a temperatura dessas cores. Um desses termômetros ficou fora, abaixo do vermelho, e ele começou a perceber que esse termômetro esquentou. Isso lá em 1800. Ele é um músico e também astrônomo alemão. Ele descobriu também Urano, o planeta Urano. E essa descoberta dele lá atrás, em 1800, acabou evoluindo e desenvolvendo o que a gente vai estar vendo hoje dentro da utilização do infravermelho nos equipamentos e nas diferentes áreas. Ou seja, algo que parecia sem muita fundamento, sem muita aplicação, hoje é capaz de ter grandes aplicações graças a uma descoberta, assim, bastante básica, né, de uma ciência extremamente básica. Então é fundamental esses estudos de ciência básica para a gente chegar à aplicação hoje nas diferentes possibilidades de estudos e desenvolvimento de novas tecnologias. Existem organismos que são capazes de observar o infravermelho. Nesse caso, a cobra. Ultravioleta, a gente viu aqueles organismos, insetos, beija-flor tem essa capacidade. Agora, infravermelho são pouquíssimas espécies. Uma que desenvolveu essa capacidade, nesse caso aqui uma espécie brasileira, é a cascavel. Ela tem a narina nessa região do corpo e ela tem 2 orifícios grandes que são chamados de fosseta loreal. Essas fossetas loreais são membranas e dentro dela tem células que são estimuladas por radiação infravermelha. Então, o infravermelho chega nessas células, despolariza essas células, atinge nervos e neurônios sensoriais de primeira ordem, que levam essa informação até o cérebro para ser processadas. Então, esses indivíduos, além de ter a capacidade de olfato bastante evoluída e ter atividade noturna, elas têm a capacidade de observar o calor no ambiente e associar isso com a imagem visual. A gente fez alguns trabalhos associados com o pessoal da neurobiofísica aqui do IFSC, associado com a Unesp de Rio Claro, o pessoal que estuda répteis e fisiologia comparada, onde a gente inseriu eletrodos no teto óptico dessas cobras e avaliou como é que eles interpretam a informação do infravermelho na fosseta loreal, e isso é interpretado diretamente dentro do cérebro delas. Ou seja, elas conseguem, assim como uma câmera termográfica, muito provavelmente unir a imagem visual com a imagem da temperatura, da energia térmica capturada pela fosseta loreal. Esses organismos, eles têm a capacidade de serem de sangue frio e eles se alimentam de animais de sangue quente. Isso é uma predação de uma cobra cascavel a um rato durante o comportamento de alimentação. Ou seja, no ambiente escuro, para ela não vai ter problema nenhum. Ela vai estar conseguindo observar as cores. Se eu apagar a luz aqui e ligar uma câmera termográfica, eu vou enxergar todos vocês aqui dentro
e vou enxergar até mesmo o contorno das coisas, porque a própria condutividade e convecção dos materiais vão ter alteração de temperatura em relação à temperatura do ar. Então a gente consegue ver contornos aqui dentro. Então um indivíduo desse consegue se movimentar no meio e ir atrás do seu alimento sem problema algum e capturá-lo. Se a gente observar um animal de sangue quente na infravermelho e um animal de sangue frio, através de uma escala de cor que eu separei aqui do lado, a gente vê a diferença bastante gritante entre esses dois organismos. E quando a gente observa um animal de sangue, uma cobra, ela também, apesar de a gente chamar que ela é um animal de sangue frio, ela tem gradientes térmicos diferentes ao longo do corpo dela. Vocês podem perceber que a ponta desse focinho é fria. E o interessante disso é que a própria empresa que cria equipamentos percebeu que se você resfriar o sensor de captura de informação, você aumenta muito a sensibilidade. Por quê? Esse sensor da fosseta loreal que está na ponta do focinho, ele capta infravermelho. Se o calor do corpo do animal atingir esse sensor que está no próprio corpo do animal, ele vai ter muito ruído do corpo do animal sobre o sensor. Se ele resfriar a temperatura do sensor, ele maximiza a captura da informação externa. Então a gente vai ter, além de organismos que desenvolveram essa possibilidade de resfriar o focinho, a gente vai ter câmeras onde ela tem refrigeramento interno com nitrogênio líquido. Reduz o ruído de produção de calor da própria câmera, aumenta a sensibilidade da percepção do infravermelho do ambiente externo. Então, nada mais do que uma bioinspiração através da forma como que a natureza desenvolveu. Em cima disso, os detectores, ou seja, as câmeras, elas captam o quê? A radiação, ela capta a intensidade da radiação. Qualquer corpo acima de 0 Kelvin emite radiação dentro do infravermelho, ou seja, uma câmera termográfica com sensor de alta sensibilidade vai capturar qualquer variação que ocorra de energia, de vibração de molécula, de vibração de átomo, devido à temperatura do organismo ou do objeto estar acima de 0 Kelvin. Então, ela capta só coisas, ela não emite radiação. Ela está capturando a radiação do infravermelho que está vindo do objeto que está sendo observado. Em cima disso, como que ela funciona? Ao invés de ter uma membrana com uma célula despolarizável, como ocorre na fosseta loreal, ela vai ter um microbolômetro, que nada mais é que um sensor que vai capturar a informação da intensidade de radiação e converter em sinal elétrico. Ou seja, a câmera não mede temperatura, a câmera mede intensidade de radiação do infravermelho. A partir do momento que eu ofereço para ela uma calibração de corpos negros, corpos com temperaturas conhecidas, eu associo a temperatura do corpo negro, que são essas caixas onde tem um orifício, onde a radiação está saindo na frente da câmera, e eu consigo associar a temperatura desse corpo negro com a intensidade do sinal do infravermelho. Aí eu crio uma curva, e essa curva é específica para cada câmera. Então, essa calibração que a câmera é feita, ela consegue, através de uma equação, avaliar qual a temperatura daquele objeto, na medida que o sensor, o microbolômetro que ela tem, mede a intensidade da infravermelho, a intensidade da radiação do infravermelho. Consequentemente, isso foi evoluindo ao longo das décadas. O início do infravermelho foi principalmente com as guerras. Os americanos, os russos, os alemães começaram a utilizar o infravermelho dentro de campo de guerra, dentro de campo de batalha. Porque durante a noite, com o infravermelho, você conseguiria observar onde está o seu inimigo, onde está o tanque, onde está a produção de calor de um batalhão, de uma pessoa no meio de um local escuro, etc. Posteriormente, ela começou a chegar para a população e para a medicina. Então, começou lá em 1965, essas câmeras desse tamanho. Você está vendo o tamanho de uma câmera termográfica nessa década. Em 1974, é uma câmera grande, você não tinha portabilidade nessas câmeras. Você acabava sendo que utilizado dentro do laboratório e começou a utilizar na medicina, principalmente na década de 60, 70, com a parte de mamografia, associado com mama, para observação de temperatura de tecidos que estão metabolicamente mais ativos. Então, consequentemente, se eu tenho um câncer superficial, onde as células desse câncer estão proliferando com grande velocidade, com metabolismo extremamente alto, a produção de calor o metabolismo desse tecido estaria mais alto do que a outra porção. Se eu comparar mamas ou regiões contralaterais do corpo e eu tiver uma assimetria térmica, isso indica uma disfunção térmica que pode estar associada a uma patologia ou a um processo de câncer, metástase, etc. Então, eles começaram a utilizar esse tipo de processo na década de 70, a termografia, na parte de mama de uma forma não invasiva. No entanto, naquela época, não houve grande cuidado nos parâmetros de condicionamento e do ambiente onde eram feitos os exames.
No início teve um boom de produção. Posteriormente começaram a não conseguir mais replicar esses testes. E aí a termografia acabou sendo meio que largada. E aí eles perceberam que os dados tinham que ser bem colaborados, tinham que ser bem construídos. A temperatura do ambiente tinha que ser correta, a sala onde era feita a coleta do dado tinha que ser correta. A pessoa não poderia ter corrido atrás antes, não poderia ter comido muita coisa antes, porque poderia aumentar o metabolismo. Não poderia ter tido uma insolação no dia anterior. Vários parâmetros poderiam estar associando e causando problemas na captura desse dado. Hoje, essas padronizações já estão sendo feitas e definidas. Consequentemente, é possível ser replicada e o interessante da técnica é que ela não é invasiva, né? Qualquer pessoa que chega num ambiente de consultório pode fazer a imagem, você não está emitindo radiação na pessoa, você está capturando a radiação que a pessoa está emitindo de infravermelho e você consegue avaliar diferentes processos, diferentes disfunções térmicas que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouquinho. Isso foi evoluindo de 1970, 1984, 1986, 96, 2002, 2008, 2018. Hoje a gente tem sensores de termografia desse tamanho. Isso aqui é uma câmera termográfica. A gente acopla no celular e você consegue ver o infravermelho dessa sala. Então, tipo, pego o meu celular, acoplo isso, ligo ela, ela vira um sensor de termografia. Eu consigo tirar o perfil, cada pixel de temperatura desse ambiente e saber temperatura corpórea, temperatura superficial, temperatura de painéis elétricos na parte de engenharia, entre outras coisas. Ou seja, uma câmera daquele tamanho, depois ela chegou a ficar um tamanho portátil, com bateria, com memórias internas, mas o preço bastante alto nessa época. O preço dessas câmeras em 96, 2002 era acima de R$200 mil, $200 mil, uma sensibilidade alta. Hoje, a câmera que se tem para celular, lógico, a sensibilidade dessa é muito menor do que uma câmera dessa que é utilizada na medicina, na parte de pesquisa. Mas uma câmera dessa você consegue comprar lá fora por $250. E você acopla no seu celular e é muito interessante. Quem gosta de tecnologia, você consegue avaliar desde infiltração na parede, se tem parede que está tendo infiltração, porque a água molha, diminui a temperatura, você vê o local da infiltração. Você vê processos inflamatórios na unha, tipo aquele cantinho de unha que você tira, você vê a alteração da temperatura que está ali devido ao processo inflamatório. E é muito legal você ver o ambiente de uma forma diferente, num sentido diferente. Então, acho que é algo muito interessante que você começa a pensar de uma forma mais térmica, né? Como se colocasse em você um sexto sentido na observação das informações. Isso é uma câmera refrigerada, olha a qualidade da imagem de uma câmera refrigerada. Essas câmeras são caríssimas, chegam a custar aí 400 mil, 500 mil reais, até mais que isso. E aqui uma câmera de alta resolução sem ser refrigerada. E a inspiração ocorreu da mesma forma. Se eu reduzo a temperatura do ruído da própria câmera sobre o sensor, eu melhoro a sensibilidade desse detector. Os animais perceberam isso muito antes da própria empresa, né? Ou seja, ele resfria o focinho durante a respiração, diminui a temperatura da fosseta loreal, favorece a sensibilização e a percepção da informação externa. Esse foi um trabalho feito com o pessoal da Unesp ali de Rio Claro, o Denis, o Rafael, e 2 pesquisadores do Canadá, que a gente tem muita proximidade, e alguns trabalhos que eu vou estar mostrando para vocês são dessas pessoas também. Aplicações da termografia são inúmeras, parte de guerras, o pessoal da região mais temperada, mais do hemisfério norte, da Europa, etc., utiliza muito para avaliar a perda de calor dentro das casas. Então, a calefação, se tiver algum local que está aberto, o calor sai, você gasta uma energia absurda para manter a temperatura a 30 graus, 25 graus daquela casa, devido a esse local onde está sendo perdida a energia pela ruptura de uma janela, algum local que está sendo perdido. Consequentemente, com a termografia, você consegue observar onde está tendo esse vazamento do calor. E, consequentemente, você trabalha com ela de uma forma voltada para a arquitetura, para a percepção da economia da energia do ambiente, etc. Na Fórmula 1, automobilista consegue avaliar o pneu, o desgaste do pneu durante a Fórmula 1, onde está sendo maior desgaste, mais interno, mais externo, e, consequentemente, o que isso pode prejudicar o desempenho desse carro, desse piloto. Painéis elétricos, a engenharia utiliza a termografia há muito tempo já, com laudos de painéis, exames de painéis, relatórios de painéis elétricos para avaliar problemas antes que ocorra um curto-circuito de algum tipo de oxidação de algum material que está nesse painel. Quando começa a oxidar, ele começa a esquentar devido à própria resistência do material e, consequentemente, com a termografia você consegue observar qual o local onde esse calor está sendo produzido e você faz um método preventivo. Você vai lá, troca e não causa curto-circuito, não falta energia na cidade, não falta energia numa empresa, etc. Aviões também, fuselagem,
A parte de perda de calor em fuselagens, etc., é sempre muito avaliado. Rachaduras em fuselagem podem ser observadas por termografia, altera a temperatura dessa fuselagem. Na ciência da vida, a gente começou, é mais recente esse uso. A parte de termografia, apesar de ter começado em 1970, praticamente nesses últimos 10, 15 anos está tendo cada vez mais publicações envolvendo termografia com medicina, com a ciência da vida. As câmeras começaram a se tornar mais baratas e o acesso a elas também facilitou, que antes era muito fechado para a parte militar. Hoje em dia, medicina vem utilizando muita parte, utilizando simetrias térmicas para avaliar disfunções no corpo de uma pessoa, vou estar mostrando. A veterinária também, animais dificilmente falam de estão sentindo a dor, onde está o processo inflamatório. Você pode observar pela termografia onde existe, de certa forma, um processo inflamatório e favorecer o profissional de saúde a diagnosticar, a tratar alguma coisa. Ou seja, a termografia não veio para diagnosticar, ela veio para ser complementar às outras técnicas e, ao mesmo tempo, facilitar o tratamento de um profissional de saúde dentro da aplicação que ele tem interesse. Dentro disso, quando a gente fala de medicina, qual é a característica da termografia dentro da medicina? Ela não necessita de contato com o paciente ou com o objeto observado, ou seja, o interessante da técnica, você não precisa ter contato com a pessoa, relar nela, pôr um equipamento, etc. Só precisa manter ela numa condição específica, de temperatura controlada, umidade específica, e fazer imagens termográficas dessa pessoa. Você não tem contato com a pessoa. É uma técnica passiva, apesar de em algum momento você pode estimular para evidenciar algo que você tem interesse, mas normalmente ela é passiva. A pessoa está lá no consultório, você deixa ela 15 minutos a 23 graus. Normalmente um exame é feito nu, para poder não ter influência de roupas na termorregulação da superfície da temperatura corpórea dessa pessoa. Após 15 minutos você faz imagens dessa pessoa em diferentes posições anatômicas. Se você observar assimetrias térmicas nas posições contralaterais, você já pode, de certa forma, observar disfunções dessa pessoa. Pode ser uma sobrecarga de um joelho, pode ser algum tipo de problema circulatório que ela está tendo, pode ser um pé diabético, pode ser insônia, pode ser enxaqueca, entre outros métodos. Isso existe um banco de dados bastante grande sendo capturado e produzido hoje em dia. Ela não gera dor, não emite radiação e não é necessário usar nenhum tipo de contraste. Né? Você não precisa aplicar nada na pessoa para evidenciar algo. A única coisa é equilibrar ela num ambiente de temperatura controlada. Pode ser feito sem receio de repetições, ou seja, diferente de outros métodos, com raio-x, entre outros, você não está causando nenhum prejuízo na pessoa. Você coleta informações dela que podem auxiliar ao profissional da saúde a obter algum tipo de informação a mais, um sentido a mais para diagnosticar algo dessa pessoa. Adquire informações em tempo real e de forma rápida e pode ser realizado em qualquer faixa etária, estado fisiológico ou motor da pessoa. Ou seja, ela não causa nenhum problema para o indivíduo, você tira informações a mais que você não enxerga, não tem capacidade de observar, que pode auxiliar você no tratamento daquela pessoa e até mesmo prever o que poderia vir a acontecer algum tempo devido a uma sobrecarga, devido a algum tipo de circulação alterada numa mama e levar ela a algum tipo de análise mais aprofundada, anatômica, para procurar algum tipo de problema. Consequentemente, ela permite detecção de alterações funcionais, doenças, propicia informações relativas ao comportamento térmico de uma amostra, de indivíduo ou espécime durante o ensaio, monitora a evolução de doença ou a evolução de um tratamento. Um fisioterapeuta pode acompanhar se o tratamento dele está fazendo efeito e reduzindo um processo inflamatório num joelho devido a uma sobrecarga. Você pode observar isso com claridade. Educadores físicos, durante uma atividade de academia, pode ver o pré-exercício, pós-exercício, se houve uma sobrecarga num joelho, uma articulação, etc. Ou seja, sabendo que existiu essa sobrecarga, você pode alterar, de certa forma, o tipo de atividade, o tipo de exercício que a pessoa está fazendo e reduzir o problema daqui 6 meses, 1 ano que ela poderia estar desenvolvendo. Então, é um sentido a mais na captura da informação. Avaliar o prognóstico de uma doença ou lesão, quanto mais intensa, mais prejudicada a evolução. Triagem de doenças. A termografia foi utilizada muito em gripes aviária, gripe suína, em aeroportos, para avaliação de temperatura corpórea do indivíduo, temperatura se está acima, se está em estado febril ou não. Então, vários aeroportos colocaram totens onde a pessoa passava, fazia um escaneamento da face e o próprio totem indicava qual o lado que ele deveria seguir, se ele estava trazendo alguma doença para aquele país ou não. Então, é possível fazer avaliações extremamente rápidas utilizando programas e a termografia. É um método muito antigo, se for pensar. Esse método de utilização da temperatura para avaliar a doença
Hipócrates, cerca de 400 a.C., já utilizava não a termografia, não a imagem de uma câmera termográfica, mas ele passava lama no corpo da pessoa. A lama, quando estava mais quente na região onde tinha passado, ela ressecava mais rápido. Consequentemente, se o abdômen ressecava mais rápido que as outras porções, é porque aquela região tinha um metabolismo, uma atividade metabólica diferente da porção contralateral que estava colocada. Então, há 400 anos antes de Cristo, ele utilizava uma metodologia que hoje pode ser utilizada como termografia, de uma forma extremamente barata, passando lama sobre a pessoa, deixando secar. Se o membro direito secava mais rápido que o membro esquerdo, em condições de certa forma controladas, era porque aquele membro tinha maior calor que o lado esquerdo. E aí vem toda aquela história na medicina tradicional chinesa, do calor, do frio, do yin, do yang, desenvolvido. Então existe uma grande associação, porque isso daqui que a gente está vendo em termografia, nada mais é do que metabolismo celular, nada mais é do que produção de energia por atividade metabólica. E, consequentemente, está associado com temperatura. A Boeing desenvolveu alguns cartões, vocês devem ter utilizado, uns cartões de humor. Quem já brincou que punha o dedo num cartãozinho, ficava roxo? Ah, você está hoje de bom humor, você está bem, você não está de bom humor, você está bravo, você está não sei o quê, você está... Isso existia um tempo atrás e a termografia de contato. São umas chapas que você coloca em contato, eles mudam o comprimento de onda e você vê cor sobre aquela chapa. Diferente do que a gente faz com termografia, isso daqui é extremamente primitivo comparado com a termografia, onde a gente pode fazer vídeos, onde a gente pode acompanhar a variação do gradiente térmico ao longo de todo o tempo. Quando a gente fala em medicina, o que a gente procura? Simetrias térmicas ou assimetrias térmicas. Então, a medicina, quando começou a utilizar a termografia, ela começou a utilizar o corpo humano e observar o corpo humano se existia assimetria em regiões contralaterais. Então, a termorregulação adequada, a gente vai ter uma simetria térmica que normalmente está diretamente relacionada com saúde. O que significa isso? Se eu observo essa pessoa, corto ela em simetria aqui bilateral, lado esquerdo e lado direito, o membro do lado esquerdo e o membro do lado direito, o braço, os dois braços, eles estão bastante semelhantes em relação à distribuição do perfil térmico, dos pixels de temperatura, do termograma que a gente está observando. Se eu pego um outro indivíduo, o que eu posso observar? Olha o joelho de uma pessoa com uma certa assimetria. Ela tem um joelho com temperaturas bastante diferentes. Isso, uma pessoa aclimatada, 23 graus, 15 minutos, nua, você espera aclimatar, termorregular e faz a imagem de corpo total. E a gente consegue observar essa assimetria. Se eu pego um outro caso, olha a perna dessa coxa dessa pessoa em relação a outra. Pode ser uma sobrecarga, pode ser uma alteração circulatória, ou seja, ela pode estar indicando uma dor e ela pode nem estar tendo ainda dor. E você já vê que existe uma assimetria no corpo dessa pessoa. Vamos procurar diagnosticar, vamos procurar ver o que é isso que pode evoluir daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, algo mais sério. Parte de mamografia. Hoje existem limites, vários trabalhos onde você acha a temperatura ideal da ponta do mamilo, do seio de uma mulher, máximo e mínimo. Se isso passou do valor normal, entra num detalhe de anormalidade, ou melhor, disfunção, a gente percebe que existe uma disfunção dessa mama em relação a essa. Isso pode ser algum tipo de alteração só circulatória, como pode ser o início de algo de uma metástase, o início de uma produção de uma atividade alterada celular, consequentemente um câncer. O interessante é que o câncer, normalmente, ele começa a ocorrer pela angiogênese, ou seja, a produção de circulação. A circulação começa a alterar próximo àquela região das células que estão em atividade metabólica mais alta. Porque ela precisa de mais nutrientes, ela precisa de mais energia. Então, aquilo ali começa a alterar para trazer mais energia para ela. E pela termografia, a gente começa a observar isso muitas vezes antes de aparecer um nódulo, muitas vezes antes de aparecer algo. Claro que para isso, cada vez mais, banco de dados e informações têm que ser coletadas. E a parte de mamografia, a parte associando mamografia com termografia, existe uma quantidade enorme de teses e artigos nessa área, onde você tem parâmetros para ser avaliados e somente um médico especializado na parte de termografia poderia chegar ao ponto de diagnosticar ou indicar algum tipo de método, algum tipo de análise ou exame mais aprofundado para avaliar se é um câncer ou não. Mas é interessante, é um método não invasivo, o paciente entra no consultório, poderia ser feito um escaneamento total, você avalia ele hoje, daqui 2 meses, daqui 3 meses e consegue avaliar a variação da circulação do corpo dessa pessoa. E você consegue ter um prognóstico de como é que o metabolismo da superfície desse indivíduo está alterando ao longo desse tempo. Então a medicina vem utilizando isso e já existe uma especialização hoje na USP de São Paulo de termologia,
onde o Marcos Brioschi, que é o coordenador, oferece lá, e é feito um grupo de profissionais na área de saúde, de 1 ano e meio praticamente, onde estudam isso e posteriormente eles vão aplicando e desenvolvendo até mesmo para a produção de laudos na área de termografia, onde você faz exames para avaliação de corpo total das pessoas e de outras regiões específicas, né? Dentro disso, todos esses pontos que estão aqui, desde bursite, diabetes, toda a parte de câncer de mama, entre outras coisas, já vem sendo utilizado termografia para avaliação de uma forma não diagnóstica, mas como tratamento ou exame complementar para a compreensão da informação. Pé diabético, o que acontece? Quem tem diabetes tem um sério problema na parte periférica do corpo devido à circulação. Ele acaba reduzindo a circulação e pode até ter amputação de membros devido à redução dessa circulação. Quando a gente observa a termografia de uma pessoa com pé diabético, a gente pode observar alterações, assimetrias térmicas de um pé para outro. Você vê um dedo mais quente de um lado, um dedo mais frio do outro. Você vê dedos, ou pontas do dedo totalmente frias, regiões inteiras mais quentes. Ou seja, um exame simples que a pessoa vai no consultório, você faz uma imagem termográfica, você consegue já associar se o membro dessa pessoa, o pé dessa pessoa já está indicando uma certa alteração circulatória. E isso, se não for tratado e não for, de certa forma, muito bem tratado, você pode levar a uma lesão e, consequentemente, a perda desse pé desse indivíduo. Então, é uma metodologia simples, não invasiva, que permite a capacidade de observar alterações, por exemplo, de pé diabético. Na parte de mastologia, de mama, quando existe a produção de uma célula, de um grupo de população que está tendo uma alteração metabólica por câncer, esse calor vai irradiar para a superfície por condução ou pela própria convecção de um vaso, levando esse calor para o mamilo, para outra região da mama. Consequentemente, esse calor irradiado de uma porção central para a parte periférica vai ser observado na termografia. Então, a termografia não tendo radiação, não sendo raio-x, não sendo uma mamografia, a imagem termográfica já indica para a mulher ela ir atrás de um tratamento ou fazer um exame mais aprofundado, sem ter necessidade de fazer uma mamografia para observação ou ser exposta à radiação, raio-x, etc. Então, é uma técnica extremamente utilizada, extremamente útil e que vem sendo cada vez mais utilizada na medicina. Aqui é um trabalho recente nosso que publicamos na Frontiers em Endocrinology, com crianças de câncer de pineal, onde a gente observou o BAT. A melatonina tem relação direta para a produção de calor, termogênese, principalmente do BAT. A gente viu isso antes em animais de laboratório, ratos, e hoje a gente está vendo, dentro da tese do Bruno Halper, isso presente em humanos. O que a gente fazia? A gente pegava essas crianças, isso antes de ter uma suplementação com melatonina, e fazia um desafio do frio. Colocava essas pessoas com a mão dentro de um balde gelado e acompanhava a resposta dela da produção de calor. Uma pessoa normal, onde produz melatonina e quer responder a um desafio do frio, ela vai começar a ativar o BAT, o tecido adiposo marrom próximo à nuca, para a produção de calor e termorregular para manter a temperatura corpórea dela controlada. Pessoas que perderam a pineal por um processo de câncer, elas não têm mais essa capacidade. Consequentemente, se desafia ela ao frio, o BAT dela não tem um aumento da atividade, ela até reduz. Isso aqui é a região do BAT pré-desafio, isso aqui é a região do BAT pós-desafio. Após 3 meses de suplementação, a gente percebe que o BAT dessa pessoa volta ao estado normal. Aqui pré-suplementação, sem melatonina, sem pineal, ele não tem a pineal, não tem produção de melatonina. Após 3 meses tomando melatonina, você pode ver que o BAT dele está ativo. Ele responde claramente à produção de melatonina. Essas pessoas, quando você faz a anamnésia dela, perguntando detalhes, elas falam que reduziram. No início, elas são extremamente sensíveis ao frio. Elas sofrem muito com o frio e, metabolicamente, elas se dizem muito cansadas, devido à ausência dessa melatonina por terem tido câncer e foi retirada a pineal. Pós a suplementação, foi observado que elas têm uma capacidade de tolerar melhor o frio, elas próprias comentando, e a gente observando isso pela termografia, e a gente fez o mesmo teste com PET scan, aquela tecnologia onde você faz a radiação, onde a gente marca a glicose e, consequentemente, consegue avaliar a atividade do BAT. E associou isso com a termografia, e a gente observou que, após a suplementação com melatonina, a atividade do BAT delas voltaram a existir, coisa que antes elas não produziam. Pode falar. BAT. BAT é tecido adiposo marrom, ou OTAN. No Brasil é TAN, em português é TAN, mas a gente acaba definindo como BAT. Ou seja, esse acúmulo de tecido marrom que a gente tem nessa porção, ele é utilizado para termorregulação.
e sem a presença de melatonina, parece que não tem relação direta com isso. Esse trabalho saiu faz 2 meses atrás, e cada vez mais eles estão observando que a melatonina age na termorregulação e, consequentemente, tem papel fundamental no descanso da pessoa à noite e também na produção de calor quando necessário. Na medicina veterinária é algo super recente. Os primeiros cursos que estão sendo realizados começaram esse ano e o ano passado, onde vem sendo utilizado termografia para avaliar principalmente cavalos, já que são animais de alto custo, onde normalmente o produtor, quem tem isso nas hípicas e nos aras, gasta muito dinheiro para mantê-los, e qualquer tipo de inflamação consegue ver pelo contralateral. Então, inflamações de articulações, você consegue ver que tem uma inflamação, a temperatura está mais alta na região. Cascos, acho que tem uma imagem do casco, a porção de musculatura também alterada, você consegue ver processos inflamatórios muitas vezes no indivíduo, e até mesmo como fazer o selamento do animal, como colocar a sela de forma correta. A termografia pode ser utilizada para avaliar se a sela está sendo colocada de forma correta e não causando um prejuízo para esse animal, que poderia apresentar um problema de cervicais, de torácicas, de lombares ao longo de meses ou anos de sela sendo colocada de forma errada. Então, existem hoje metodologias utilizando termografia para avaliar o selamento de cavalos. E, aos poucos, eles estão entrando também na parte de cães e gatos, para avaliação de problemas que os cães têm, para avaliação de processos inflamatórios que eles não comentam durante uma análise numa clínica, etc. Então, na medicina veterinária, ela ainda está bastante no início. Um pouquinho da medicina eu comentei, vou comentar um pouquinho da parte de ciências forenses com vocês. A ciência forense, ou a parte criminal, entrou nessa parte de termografia dentro dos meus estudos devido ao meu doutorado com aquela parte das moscas, no intervalo pós-morte, quando eu fiquei estudando o intervalo pós-morte dela para avaliação de quanto tempo o perito chega no local e o corpo está lá decompondo. A ciência forense nada mais é do que a capacidade relativa a fórum, a utilização da ciência na aplicação dentro do fórum, dentro da justiça, dentro das leis. Ou seja, a gente utiliza métodos científicos para tentar provar ou incriminar alguém ou livrar algum tipo de suspeito de um crime, etc. É uma ciência extremamente multidisciplinar, ela está associada com várias áreas, um perito criminal acaba tendo que trabalhar com diferentes áreas para conseguir entender e conseguir desenvolver um tipo de processo. E é fundamental para quê? Para a reconstituição da cena do crime. Ou seja, o perito chega no local com uma defasagem de tempo. Ele não sabe o que aconteceu ali. E ele precisa voltar no tempo, pegando todas as coisas que ocorreram para conseguir levantar os suspeitos e entender o que está naquela cena do crime. Dentro disso, um dos pontos fundamentais nessa parte de termografia é a parte do intervalo pós-morte, ou IPM. Um perito, na hora que chega no local, uma das principais informações quando tem um corpo em decomposição ali é saber quanto tempo aquele corpo está ali. Ele sabendo o tempo que aquele corpo está ali, ele conseguiria voltar atrás e levantar quais são os suspeitos que estavam naquele local, naquele momento. Então, sem esse tempo, ele não tem como saber qual a constituição, era dia, era noite, quem estava ali, tinha pessoa passando, não tinha pessoa passando, etc. E esse intervalo pós-morte pode ser utilizado por comprimento de pelo, por crioscopia do sangue, por íris, e uma das metodologias mais utilizadas são os insetos. Com um inseto, ou qualquer carcaça, ou qualquer corpo que é jogado no matagal, na rua, normalmente 15 minutos, meia hora depois, já vai ter um inseto ali pousado, se alimentando e até mesmo colocando ovos sobre esse cadáver. Na hora que ele coloca um ovo nesse cadáver, esse ovo se transforma em larva, no caso de uma mosca. Ele colocou o ovo, se transformou em larva, essa larva leva de 3 a 7 dias para se tornar em pupa, que leva de 3 a 5 dias para se tornar adulto. Se um perito chega no local e encontra essa larva num peso X, ele sabe qual que é a espécie, ele consegue regredir através de uma curva e saber quanto tempo aquela larva, aquele ovo foi colocado ali. Então é uma metodologia extremamente nojenta, lembra muito CSI, essas coisas, mas é uma metodologia de grande eficácia e fácil utilização. Lógico, precisa saber quais as espécies, qual a temperatura do ambiente e como que ela desenvolve naquele corpo. Se tiver presença de droga, a larva pode acelerar ou reduzir o desenvolvimento. Então, na hora que o perito chega no local e vai utilizar a entomologia forense, isso é chamado de entomologia forense, ele pega a larva, coloca para desenvolver, sabe qual é a espécie, sabe o peso dela, sabe a temperatura dos dias anteriores, porque tinha uma estação meteorológica próxima.
Consequentemente, ele consegue estimar quanto tempo demorou para ela chegar naquele peso. Faz uma cromatografia, vê se tem a presença de alguma droga, se não tem presença de droga, existe uma tabela específica. Levou 3 dias. Você consegue definir até mesmo por horas, tipo 38 horas para ela desenvolver e chegar nesse peso. Se teve droga, cocaína, para uma espécie pode acelerar, para outra pode reduzir. O meu doutorado, o meu mestrado foi em cima disso daqui principalmente. Diferentes drogas, diferentes espécies, como é que alterava o intervalo pós-morte na perícia. Essa metodologia chamada entomologia forense, ela vem sendo usada até século III depois de Cristo, por chineses, já foi descrita isso de uma forma diferente, e ela vem sendo utilizada pelo mundo inteiro. No Brasil, aos últimos 15 anos, vem sendo coletado grande quantidade de banco de dados associando isso. Cada espécie terá o quê? Esse gráfico, onde a gente tem a fase de pupa ou adulto, a pupa, pós-alimentação larval, antes de pupar, terceiro íster de larva, segundo íster, primeiro íster e ovo. Então o indivíduo está lá, o perito chega no local, a temperatura que está aquele ambiente é aproximadamente 20 graus Celsius e a mosca está em terceiro íster, ele traça uma linha aqui, ele sabe que aquela mosca está em torno de 5 dias. Então existem gráficos de graus dia para cada espécie em diferentes temperaturas. Ou seja, na medida que esse banco de dados é formado, o perito chega no local, coleta a larva, sabe a espécie, vê as temperaturas dos dias anteriores, joga no gráfico, ele tem noção de quanto tempo passou e, consequentemente, qual é o tempo que aquele corpo foi jogado ali. Em cima disso, se a temperatura altera do ambiente, vocês podem perceber que as curvas são alteradas. Então, a temperatura é algo fundamental. Então, estudar a temperatura desses locais é algo extremamente primordial. É feito através de análise de porcos, então isso é uma carcaça de porco num dia de verão, foi feito em Rio Claro, na Unesp de Rio Claro. Primeiro dia, segundo dia, ele vai passando pelas fases de decomposição, fase de inchaço, licor cadavérico, consequentemente ele estoura, vaza, vira esqueleto. Num dia quente, um porco aqui de 15 quilos leva praticamente 11 dias para virar esqueleto. Ou seja, é um processo muito rápido, isso com peso pequeno. Essa temperatura do ambiente, a umidade, tem que ser conhecida, para a gente ter a noção de quanto tempo aquelas larvas demoraram para chegar naquele tamanho. Consequentemente, a gente pode pôr data loggers dentro do corpo, dentro das carcaças e acompanhar a variação. Esse data logger em preto é da temperatura do ambiente. Esse data logger aqui, esses pontos em vermelhos, é a temperatura dentro da carcaça. Olha como a temperatura dentro da carcaça é totalmente diferente da temperatura do ambiente, quase 20 graus a mais. A gente está aqui em torno de 20 graus de temperatura, aqui eu estou dentro da carcaça a 45 graus. Ou seja, a decomposição desse cadáver, com as larvas se movimentando lá, e todo o processo decompositório com o metabolismo dentro disso, faz com que a temperatura aumente 20 graus. Essa temperatura, se não for utilizada dentro dessas tabelas, o perito pode subestimar ou superestimar o desenvolvimento dessa larva e errar no tempo de intervalo pós-morte desses indivíduos. Então, a análise da temperatura dentro do intervalo pós-morte é fundamental, e isso envolveu uma parte da minha tese. A gente fez, então, olha, linha preta, ambiente, linha vermelha, a gente tem abaixo da carcaça, e linha azul, logo a 10 centímetros abaixo da carcaça, e a linha vermelha dentro da carcaça, abaixo da carcaça. A gente vê a grande diferença, olha, 42, 43 graus, e a temperatura do ambiente nesse dia estava em torno de 26, 25 graus. É uma diferença muito grande. E a temperatura faz com que essas larvas desenvolvam mais rápido. Consequentemente, o perito chega lá, tira a temperatura. Se ele pegar a temperatura só do ambiente, ele vai errar na estimativa, porque a temperatura que a larva está em contato era 20 graus, 15 graus a mais. Então, é fundamental esses estudos para compreender o efeito. E a termografia, aqui também mostrando com diferentes tipos de dieta e efeito de drogas. Se tiver a presença de drogas sobre o substrato, também altera o intervalo pós-morte. Se a incidência de luz for diferente, também altera. São muitas variáveis. Mas se for para utilizar essa técnica, essas variáveis têm que ser utilizadas e têm que ser muito bem compreendidas nas diferentes espécies. Em cima disso, a gente fez também a parte de termografia. Então, a carcaça no primeiro dia, segundo, quinto, sétimo, nono e 10º dia. Vocês podem perceber que várias regiões em volta do corpo, da carcaça, se tornam quentes. Normalmente regiões próximas a aberturas naturais, tanto ânus como boca, que são os locais onde se inicia a decomposição de qualquer organismo, não existindo nenhum tipo de perfuração artificial, por arma de fogo ou algum tipo de arma branca. Então, normalmente é sempre pelas áreas
de aberturas naturais. Então, esses dados de temperatura na parte criminalística é fundamental para a parte de intervalo pós-morte. Cena criminal. E a última partinha que eu vou estar passando para vocês envolve a parte de natureza, que foi os dados mais interessantes que a gente observou até agora em cima da termografia. Envolveu diretamente estudos de fisiologia. Nesses estudos a gente procura o quê? Compreender o funcionamento dos sentidos, o funcionamento dos organismos, os princípios físicos, químicos e bioquímicos que norteiam cada função dentro desse organismo, ou seja, como é a respiração, como é a parte circulatória, como é a parte digestória, metabólica, endócrina, entre outras. Consequentemente, um trabalhinho muito interessante que o grupo da Unesp de Rio Claro desenvolveu, que foi o professor Denis, o professor Augusto, que também é da Unesp de Rio Claro, e o professor Glenn, que é do Canadá, um pesquisador que trabalha com termografia lá. Foi um trabalho que saiu em 2009, 2010, na Science, com os tucanos. Alguém já viu um tucano dormindo? Não? Ou algum passarinho? Essa é uma imagem lá do Jacarezário, isso é um tucano dormindo. Ele dobra o bico. Quem percebeu isso foi o professor Augusto. Ele sempre comentava e ele associou isso com uma possibilidade de perda de calor. Será que ele esconde o bico porque ele está com frio? E ninguém tinha percebido isso porque, primeiro, para avaliar esse tipo de comportamento, precisaria de uma câmera termográfica, precisaria de um termograma, precisaria de um equipamento que capturasse a temperatura superficial do organismo. Aí o que eles fizeram? Eles levaram e fizeram a imagem termográfica do tucano. Isso, uma imagem durante o dia, em atividade. Vocês podem perceber que o bico dele é extremamente quente. Aqui está frio, não porque o corpo dele é gelado, mas porque tem um isolamento de penas. Consequentemente, a parte abaixo das penas provavelmente vai estar 37, 40 graus. Mas o bico dele é extremamente quente. Quando eles pegaram e observaram isso ao longo do dia quente e frio, isso é um dia quente de atividade, isso é um dia frio de não atividade, que ele está em atividade, mas é muito gelado o ambiente externo. Vocês podem perceber que o bico alterou a temperatura. Ou seja, eles descreveram que o bico do tucano é como se fosse um radiador. Quando necessário, ele precisa perder calor para o ambiente, ele vasodilata o bico, joga o calor para o bico, perde calor para o ambiente externo. Quando o ambiente está muito frio, ele vasocontrai o bico e segura calor dentro do corpo. Isso é um comportamento termorregulatório que foi descrito em 2009, 2010, sendo que todo mundo conhecia o tucano e só foi possível quando utilizaram uma termografia associada com esses organismos. E aí descreveram e saiu publicado na Science esse trabalho. Posteriormente, utilizando também termografia, a gente acabou fazendo esse trabalhinho da cigarrinha da cana, que saiu na Scientific Reports no mês passado. A cigarrinha da cana, ela é um inseto que se tornou praga, está dizimando várias culturas no estado de São Paulo e em outros estados. O milho também está sofrendo muito. Quando parou de fazer toda a parte de queimada das canas, esses organismos conseguiram desenvolver. E ele forma uma espuma na superfície do solo desse local. Essa é uma ninfa, e quando a gente vê ela em atividade, a gente vai estar observando. Isso aqui é cana-de-açúcar, regiões aqui centrais mais quentes, provavelmente o solo está seco, consequentemente a radiação solar incide, fica mais quente naquela região. Todo o local mais úmido e as plantas ficam geladas porque a umidade da própria planta está saindo e diminui a temperatura superficial dessas plantas. Quando a gente vê o comportamento é isso aqui em vídeo acelerado, essa é uma cigarrinha da cana, ela suga a seiva da cana-de-açúcar, o pé acaba ficando amarelado e morre, diminui o nível de açúcar da cana, acaba comprometendo muito a cultura e ela forma uma espuma em volta dela. E ela fica 40 dias fazendo isso, dentro dessa espuma. Problema, quando joga inseticida ou tenta fazer o controle, não consegue jamais atingir a ninfa. Então, o tipo de forma de matar o inseto é como? Retirar a palhagem do solo da cana. Agora, imagina uma cultura de cana que vocês passam aí indo para Ribeirão, indo para São Paulo, aquele monte de cana, imagina o trabalhador ficar tirando a palha todo dia, porque a palha faz uma proteção e ela dentro desse local úmido, ela se protege em volta dessa espuma. A gente fez uma análise bioquímica dessa espuma, é um trabalho de doutorado de um aluno da Exalc, e foi observado que é repelente, ou seja, ela irrita insetos, formigas e outros organismos, ou seja, o indivíduo está ali protegido, ela impede que a formiga venha coletar ele porque se torna praticamente algo irritante para o organismo. Ela é meio que antibiótica, não desenvolve certas bactérias porque ele está num ambiente extremamente úmido, onde tem matéria em decomposição e ele precisa estar, de certa forma, protegido dessas bactérias e outros micro-organismos. Então, ela tem essa ação.
e a gente foi entender um pouquinho do processo termorregulatório dela. O que a gente fez? Pegamos e fizemos uma termografia prévia, e uma imagem visual, aqui do lado da espuminha, e uma imagem termográfica. A gente pode perceber claramente que a temperatura da espuma é fria. E a gente pegou e avaliou o quê? Fez posteriormente um vídeo, aqui está a imagem da espuma, o solo, a espuma, aqui tem termopares, ou seja, medindo temperatura por contato, e a imagem termográfica associada diretamente. Vocês podem perceber que dentro da espuma a temperatura está lá 18, 17, 18, temperatura do solo 21, 22. Posteriormente, a gente pegou os dados de temperatura dentro e a temperatura termográfica e comparou. E a gente percebeu que dentro da espuma, onde a ninfa estava, ela nunca diferenciava do solo. Ela sempre ficava praticamente igual ao solo. E a variação ali era coisa de 2, 3 graus ao longo do dia. O ambiente externo mudando 10 graus, 7 graus, o ambiente dentro dessa espuminha mudando 1, 2 graus. Ou seja, como se o organismo ficasse dentro de um ambiente isolado, uma caixa de isopor, sendo protegida de toda a variação e do estresse térmico externo. Isso foi um trabalhinho que a gente descreveu e acabou saindo publicado na Scientific Reports no mês passado. Uma coisa super simples, com uma técnica que está disponível hoje para todo mundo. Agora, imaginem, a gente está pegando coisas pontuais. Se você começar a utilizar essa técnica em praticamente várias outras áreas, com certeza a gente vai começar a observar coisas que até hoje não tinha sido observado. Porque é como se fosse um sentido a mais que a gente está colocando nas nossas análises. O último trabalho, que foi um trabalho que teve uma divulgação até bastante grande o mês passado, foi essa da mosca. Foi um trabalhinho que a gente foi parte do pós-doc e a gente desenvolveu ele associando a parte da fisiologia com a termografia. A divulgação foi com a mosca, a mesma mosquinha lá de importância forense, aquela mosca que é a Crisomia megacéfala. A gente estava focado na parte criminalística e a parte do efeito de droga e neurofisiologia. Só que durante o estudo, o doutorado, surgiu essa parte de termografia e termorregulação que se tornou a parte mais interessante do trabalho. E a gente acabou focando ainda mais nele para entender melhor esse processo. O que acontece? Quando a gente pegou, a divulgação desse trabalho surgiu, praticamente bateu em quase todos os locais, vários países do mundo, Rússia, Estados Unidos, França, acabou saindo em revistas para crianças, aqui a Science News publicou uma matéria do trabalhinho nosso dentro dela, o mês passado, para as crianças. Na FAPESP saiu divulgação, na Super Interessante saiu falando do trabalhinho da mosca, e até saiu algo no Estadão de uma forma um pouco estranha, não sei se alguém acabou lendo, mas suor e cerveja de mosca. O jornalista associou o comportamento termorregulatório dessa mosquinha que eu vou mostrar para vocês com a gente tomar uma cerveja no boteco num dia muito quente. Vocês vão ver que ele utiliza a gota da saliva, essa mosca, para, de certa forma, termorregular, manter a temperatura controlada. E a gente acaba fazendo isso sem querer quando está um dia muito quente, vai no boteco tomar algo gelado, alguma coisa gelada, e ele fez um texto bem diferente, vou dizer assim, que saiu no Estadão publicado sobre esse trabalhinho. Se a gente pensar na forma de termorregulação dos animais, quando envolve perda de calor evaporativo, ou seja, por água, a gente tem o suor. Quando a gente está com muito calor, o ambiente está muito quente, a gente tem a tendência de suar, e esse suor fica na superfície do corpo, e a evaporação dessa água da superfície rouba calor do nosso corpo e faz com que a gente se refresque pela evaporação, pela transformação do estado líquido para o estado gasoso da água do suor. Outros animais também, o cavalo tem a possibilidade de suar, alguns não soam, como a gente. Cães têm somente um suor na coxinha, nas coxinhas da patinha. O corpo dele não tem como suar, eles não têm glândulas sudoríparas. O que eles fazem é a ofegação, eles ofegam. Eles ficam respirando intensamente, refrescando uma região bastante úmida do corpo e reduzindo a temperatura de regiões de alta atividade metabólica. Ou seja, na hora que ele refresca a porção de fossas, de boca, etc., vasos passam ali e levam esse resfriamento para regiões de tecido altamente energéticos, locais cerebrais, entre outros locais. Gatos não têm capacidade de ofegar e não têm capacidade de suar, eles lambem o pelo, o lamber, a saliva do pelo rouba calor do corpo e reduz a temperatura do gato. Agora, se a gente pensar em inseto, né, como é que o inseto faz para termorregular? Ele não tem suor, ele tem um exoesqueleto, ele não tem glândulas sudoríparas, o trato respiratório dele é totalmente separado da parte circulatória, ele não tem pigmentos que levam o oxigênio para os tecidos, e ele não produz um suor na superfície. Ele é um exoesqueleto de quitina, de proteína, onde não tem como produzir água e perder calor para o ambiente externo.
Se a gente pensar nas características dos insetos, a gente tem um exoesqueleto, asas, respiração traqueal, sistema sensorial, tem as metamorfoses, larva, pulpa, adulto. Ele tem grande associação com os humanos, né, com várias doenças que eles podem transmitir. E como eles fazem para perder calor? Né? Isso a gente não sabia também direito, tinha descrição de diferentes processos, mas não dessas moscas. A gente sabia que elas suportam temperaturas altíssimas, tanto que no verão brasileiro é o momento que elas estão mais ativas. E quando a gente começou a observar alguns comportamentos na parte de forense, com termografia, a gente se deparou com esse vídeo aqui. Isso é um vídeo de imagem superior, a gente está tendo uma vista dorsal dos insetos. Tem vários insetos aqui no fundo de uma tela, então a gente tem várias mosquinhas aqui. E aqui o tempo, 4h30 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, a luz vai apagar dentro desse ambiente. Na hora que a luz apaga, vocês começam a ver vários pontos pretos. Tipo, isso não era objetivo do estudo, a gente não tinha o menor interesse em estudar isso. E simplesmente esses pontos pretos apareceram durante esse vídeo que a gente estava coletando para avaliar a temperatura do ambiente e como é que era a atividade delas associado com a parte criminalística. Só que esses pontos pretos ficaram extremamente evidentes e começou a atrair nosso interesse. O que são esses pontos? Né? Por que tem esses pontos frios, quentes? Esses pontos pretos? Né? O ponto preto na escala de cor aqui seria frio. Então aparecem alguns pontos gelados nessas moscas durante a noite. A gente foi entender posteriormente que elas fazem um comportamento chamado bubbling. Toda mosca faz esse comportamento, que é um comportamento já descrito, de certa forma, onde ela faz uma gotinha. Se vocês observarem uma mosca parada, ela vai fazer uma gotinha de saliva, depois ela engole novamente. Ela faz a gotinha e engole. A descrição desse comportamento, nos trabalhos que tinham descrito esse comportamento, estava associado com o quê? Um organismo que voa, que se alimenta de muita matéria líquida, com alta quantidade de açúcar. Muito dessa matéria que ele carrega é água. A água é inerte para ele. Consequentemente, se ele ficar voando com um peso inerte, vai ser complicado ele gastar energia para fazer o voo. O que os pesquisadores associaram inicialmente? Associaram inicialmente somente com a capacidade de evaporar a água desse líquido, concentrar os açúcares, reduzir o peso inerte e favorecer a eficiência do voo. Então, estava diretamente relacionado com a maior eficiência do combustível dele, tirando a água por evaporação e segurando somente açúcar dentro do corpo. Só que daí a gente pegou, fazendo mais detalhadamente a informação por termografia, escala de cor, imagem sendo vista de cima, cabeça, tórax, abdômen. Quando ela faz a gota, engole, esfria a cabeça, ela põe de volta para fora, engole novamente, esfria o tórax, põe a gota para fora, engole novamente, esfria o abdômen. Ou seja, ela fazia isso, sim, pode ser que realmente pelos trabalhos anteriores, para concentrar o combustível. Mas eu acho que a parte termorregulatória acaba sendo ainda mais interessante. Ela reduz a temperatura corpórea, mesmo o ambiente estando a 35, 40 graus de temperatura ambiente. Ou seja, se subir a 45, 40 graus, ela pode morrer por denaturação proteica, entre outras coisas. Mas ela consegue fazer um suor, de certa forma, misturado com ofegação, não sei como descrever isso, onde ela põe uma gotinha para fora, a gota perde temperatura por evaporação, esfria, diminui 5, 7, 8 graus, e na hora que ela engole, esfria a cabeça, põe de novo para fora, engole, esfria o tórax, ela diminui a temperatura corpórea 2, 3, 4 graus Celsius. Posteriormente, a gente fez também a ressonância magnética com o pessoal do Tito, aqui no FISC, onde a gente fez a imagem por micro-CT, né? Quer dizer, isso aqui é um micro-CT, raio-x, a gota de saliva, aqui o cérebro dela, a imagem não está sendo tão clara na qualidade, mas na hora que ela engole, você percebe uma concentração de saliva nessa porção, que aumenta e diminui. Essa saliva gelada ela vai refrescar um dos tecidos mais ativos da mosca no momento que é noturno, onde teoricamente ela não vai mais utilizar o cérebro como ela utilizaria durante o voo na percepção visual. Então ela resfria o tecido que é metabolicamente muito ativo, consequentemente o gasto energético dela durante as 8 horas também reduz. Favorece ela manter a energia ao longo de 8 horas de descanso, né, durante a noite, para recuperar a atividade durante o dia. Vários organismos que têm metabolismo alto entram em torpor, de certa forma, durante a noite. Beija-flor faz isso, deixa a temperatura corpórea cair, reduz o metabolismo, reduz o gasto energético, posteriormente, no momento que o dia volta, ele volta a aumentar. Se ele não reduzisse essa temperatura, o metabolismo dele ia consumir todas as reservas de nutrientes que ele tem no corpo e ele poderia morrer à noite. Vários organismos que têm alto metabolismo têm essa tendência. A gente também tem essa tendência de
diminuir a temperatura ao longo da noite durante o processo de descanso. Aqui a gente fez toda a parte de descrição do comportamento, então ela põe a gotinha para fora e vai reduzindo a temperatura de diferentes porções corpóreas. É uma gotinha que tem praticamente 1 milímetro, que ela põe no ponto da boca. Quando a gente fez a parte gráfica, aumentou a temperatura do ambiente, aumenta a frequência de comportamento. E principalmente à noite, é quando elas respondem melhor, ou seja, está intimamente relacionada com a noite e temperaturas maiores. Se você aumenta a temperatura, esse comportamento acaba sendo aumentado, consequentemente está diretamente relacionado com o processo de comportamento termorregulatório. Temperatura da gota chega a cair na hora que é exposto quase 9 graus abaixo do início. Assim que sai, cai 9 graus, na hora que ela engole, cabeça vai caindo, tórax vai caindo e abdômen vai caindo de acordo com os ciclos sequenciais que ela vai fazendo. Esse é o comportamento da gotinha sendo exposta, vapor, temperatura reduz, na hora que ela engole ou gelado, vai refrescando a porção do corpo, a gente fez o esqueminha. Posteriormente, o Holland auxiliou na avaliação, a gente fez análises químicas disso. Será que existia alguma substância que fazia ela perder calor mais rápido? Bioquimicamente, através de cromatografia, não tinha nada significativo, não tinha álcool, não tinha nada. E aí o Holland fez um cenário da perda de calor simplesmente por água, onde a gente tinha os dados coletados, que eram as bolinhas, onde a gente mediu isso da gota, e o simulado, o modelado que o Holland fez. Então ele auxiliou toda a parte da modelagem em cima disso e fez com que a gente conseguisse relacionar que a perda de água da gota, a perda de temperatura da gota era simplesmente por água. Era um processo extremamente simples, onde era exposto para o ambiente externo, evaporava, perdia calor pela evaporação dessa água da saliva e na hora que ela engolia, a temperatura do corpo desse indivíduo ia caindo. E aí a gente conseguiu descrever claramente esse comportamento da gotinha de uma forma extremamente simples. Pode falar. Faz isso mais à noite do que de dia? Faz mais à noite do que de dia. Aí a gente associou com o quê? Sim, mas então, nesse caso aqui, a gente fazia o quê? O cenário que a gente mantinha era a temperatura à noite igual do dia, 35 graus, 40 graus, 30 graus. Só que quando apaga, a gente relacionou com o metabolismo. À noite, se eu deixo a fonte de alimentos, isso daqui que está aqui do lado é uma fonte de alimento com água e açúcar. Apagou a luz, ela não consegue ir lá beber mais, ela para, ela fica ali parada. Consequentemente, se ela mantivesse a temperatura metabólica de 30 graus, 35 graus e não reduzisse 2, 3, 5 graus, a reserva energética que ela teria por 8 horas poderia causar um certo déficit para ela. Então a gente associou com a parte metabólica isso. Por isso que à noite ela faz mais o comportamento, porque ela reduz a temperatura, economiza energia e durante o dia ela volta a procurar alimento para se alimentar. Mas era essa a relação. Gente, eu acho que era isso. Passei até do tempo, né, professor Neto? Contatos, se quiserem entrar em contato, fazer trabalhos envolvendo termografia, do que vocês quiserem, a gente está totalmente aberto, disponível. E agora, se quiserem fazer perguntas, né, Neto? Acho que seria aberto para dúvidas em geral, o que vocês tiverem, a gente está aqui para responder. Obrigado pela atenção. Desculpa o tempo tomado. Dúvidas? Obrigado, Guilherme, por esse panorama, é super interessante. Comentários, dúvidas, críticas? Boa noite. Boa noite. Eu estava lendo a minha pesquisa uma vez, né, com essa parte de uso de câmera infravermelha para estresse hídrico em plantas. Aí a minha dúvida era... Peraí, não entendi o finalzinho. Estresse hídrico de plantas. Quando a planta está em estresse hídrico, ela está trabalhando mais para procurar água, então ela estaria mais quente? Sim. O que a gente começa a observar em sementes, por exemplo, em plantas em geral. Falta de água no corpo de qualquer organismo faz com que a temperatura superficial dele acabe sendo mais alta. Porque ele está com menor água evaporando e, consequentemente, a temperatura superficial se torna maior. Um exemplo que eu vou dar para vocês. A gente fez alguns testes com sementes. Sementes vivas e mortas. O que você esperaria que a semente, depois de 5 horas, 10 horas, estaria? A viva estaria mais quente ou mais fria? Mais fria, mas a tendência nossa é pensar quente pelo metabolismo, correto? A gente pensaria assim, se o indivíduo está vivo, produz calor tende a estar mais quente, mas na planta é o oposto. O indivíduo que está vivo está absorvendo mais fácil água. Então, se eu ponho 2 sementes em contato com papel umedecido, o indivíduo vivo consegue começar a produzir os canais, suga a água do ambiente e fica gelada. O indivíduo morto não consegue produzir esses canais e ele vai ficar quente. Então, o indivíduo que está em estresse hídrico, a gente veria a superfície foliar, a superfície do corpo do indivíduo mais quente.
que o resto do organismo. Então, é possível fazer esse teste e já tem alguns trabalhos envolvendo isso. Como é que você chama? Ivan. Então, já tem esses trabalhos associando estresse hídrico de planta com termografia. Eles vêm utilizando, por exemplo, em drones. Ultimamente, eles estão colocando até drones com termografia, onde tem sensores termográficos nesses drones e acompanhando no campo. Você consegue saber locais do campo onde a irrigação não foi adequada, porque a planta vai estar mais ressecada, a superfície foliar dela vai estar mais quente. Entendeu? De nada. Professor, você já desenvolveu algum trabalho voltado para arquitetura, construções, edificações? Não, mas eu acho muito interessante. Eu acho que existe toda uma parte de bioarquitetura, a parte envolvendo o uso da termografia na arquitetura, para avaliar, por exemplo, uma sala com ar-condicionado no ambiente quente, locais onde está se perdendo. Se você vedar ela inteira, você consegue observar externamente toda essa onde está saindo o ar, onde você pode economizar mais, etc. E fora a própria estrutura, né? Num dia quente você consegue observar até mesmo onde está as colunas, né? O material diferente, você consegue ver por termografia alterações da constituição da parede. Eles usavam, por exemplo, em câmeras de pirâmides do Egito, etc., termografia para avaliar locais que foram fechados. Porque como o material colocado foi diferente, na hora que a radiação solar bate, a temperatura daquele local pode apresentar portas, janelas que foram fechadas ao longo dos anos, né? Mas eu acho que a arquitetura tem uma aplicação enorme. Não sei mas eu nunca fiz nada com arquitetura. Uma outra pergunta, as imagens geradas, elas precisam de alguma correção em termos de distorção de perspectiva, distorção focal? Como Sim. é isso? Aqui, nessa palestra, toda a parte das variáveis não tem como estar passando uma palestrinha desse envolvendo a emissividade, o tipo de material, toda a relação e como analisar esses dados dentro de software, né? Um dos principais problemas da termografia é você calcular a emissividade do material que você está utilizando. Quando você trabalha com tecido biológico, né, a parte biológica é muito simples, porque o corpo de um organismo vivo, de uma matéria orgânica, tem emissividade muito alta, 0,98, 0,95, ou seja, ele emite de radiação do próprio corpo 95% e ele reflete em torno ali de 5%, 0,05% do que está chegando do ambiente externo. Qualquer outra matéria, tipo concreto, metais em geral, a emissividade vai reduzindo. Então, para quem trabalha, por exemplo, engenheiros que trabalham na parte de painéis elétricos, onde tem cobre, alumínio, ferro num painel, eu não consigo tirar a temperatura de forma correta se eu não souber cada material que está ali e a emissividade desses materiais. Porque a emissividade vai me dar a temperatura real do local, fazendo alteração do valor no programa ou no software que a gente está utilizando. Então, essas variáveis de qualquer local que não seja organismo, a matéria orgânica, tem que ser muito bem coletadas, né? Então, se for trabalhar com algo de arquitetura, se tiver uma parede de concreto, uma outra forma de material utilizado, madeira, e tiver uma parte de metais em geral, você fazer a imagem, você vai ver as cores todas ali, temperatura. Mas aquela temperatura que apareceu não significa que esteja correta. Você tem que corrigir para aquela região, porque é concreto é tanto. Esse é alumínio é tanto de emissividade. Você faz a correção para poder calcular. Distância tem que ser sempre padronizada na parte de medicina, você tem que manter uma distância correta para poder comparar isso posteriormente. A umidade do ambiente, vapor de água absorve infravermelho. Quanto maior a umidade, menor a dissipação desse calor pelo ambiente, né? E quanto maior a distância, consequentemente também. Então essas variáveis são fundamentais, principalmente umidade, temperatura, emissividade do material que você está calculando e a distância que ele está. Depois existem outras que a gente acaba tendo que trabalhar quando vai aprofundando mais nos estudos. Mas seriam mais essas as variáveis. Nossa, você podia falar porque esse receptor infravermelho da cobra, né? Sim. Ninguém sabe como funciona, né? Então isso é uma coisa que é interessante, né? Que a energia da radiação infravermelha é muito mais baixa do que da visível. Sim. Então não é o mesmo mecanismo que você usa na visão. Então ninguém sabe. O Holland, acho que ele está intimamente relacionado com todos esses trabalhos, foi meu supervisor de pós-doc aqui no IFISC, e num desses trabalhos que começou em 2009, a gente tentou entender um pouco o infravermelho das cobras, né? Porque nada mais do que essas câmeras termográficas que hoje a gente põe na mão, elas são baseadas toda essa seleção que ocorreu nessa espécie. E a capacidade sensorial, a sensibilidade de cobra parece que é muito maior do que qualquer câmera que a gente tem disponível hoje, né? Tipo, a ordem, qual que é a ordem, Roland? Mais ou menos? De temperatura, É. hoje em dia as
câmeras são 20 muito milikelvins, melhores, mas vamos dizer, 10 anos atrás a cobra ganhava facilmente. 0,001 de grau de É que já é muito maior. Tipo, uma câmera de alta resolução, de alta sensibilidade, que custa absurdamente refrigerada, ela está ali na ordem de 15 milikelvins de resolução, que seria 0,015 graus Celsius, que é uma resolução, uma sensibilidade muito boa para a gente tirar dados. A gente está vendo aí uma ordem de 0,1 na casa. A cobra poderia chegar até na ordem de 0,05, né? Ou seja, 5 milikelvins. E é um organismo que a gente não se sabe exatamente ainda como é que ela consegue capturar essa informação e transmitir essa informação de uma forma limpa dentro do organismo dela, sendo todo o ruído que tem no sistema. Tanto que os principais trabalhos envolvendo essa parte das cobras foram ainda com agências da DARPA, agências americanas militares, que estudaram os sensores dessas cobras e aos poucos foram liberando esses trabalhos para estudos. Né? Mas é um mundo enorme para se estudar ainda, para entender melhor como é que funciona isso. Eu acredito que sim. Não existe todo esse detalhe de trabalhos mostrando tudo isso. Como é que você chama? Alessandro. Porque existem espécies brasileiras, existem espécies que estão distribuídas na América do Norte e existem também espécies que têm variação ao longo da vida. Quando ela é jovem, ela se alimenta de animais de sangue frio. Quando ela se torna adulta, ela se alimenta de sangue quente. E essa fosseta loreal, tipo de uma jararaca, ninguém sabe como é que é antes e depois. Será que ela evolui anteriormente a observar movimentos de animais de sangue frio e depois ela inverte isso para sangue quente? Não tem esses detalhes. Normalmente é estudado um grupo, só que é um estudo que não é simples de se fazer, né? Porque depende de grupos de biólogos associando com físicos, associando com engenheiros na parte de instrumentação para montar um experimento dessa área. Então não é algo tão trivial. Né? A gente iniciou e tentou iniciar isso, depende de pessoas que criam cobras, que gostam de cuidar delas, fazer a cirurgia dela, abrir ela, colocar um eletrodo, fazer filtros para poder limpar esses sinais, analisar esses dados. Então é trabalhoso, mas é um trabalho lindo, né? Que você vê realmente a percepção sensorial de um organismo de um sentido tão sensível, não, tão distinto comparado com o nosso. Assim, quando ela pelo tamanho dela como jovem, ela acaba pegando animais um pouco menores do que quando ela vira adulto. Mas ela pega anfíbios, né? Sapos, quando jovem, e posteriormente ela pega roedores, camundongos. E você tem camundongos de tamanho de sapo, né? Então o tamanho em si não é algo que faz ela selecionar. Talvez ela precise ser mais eficiente quando é mais jovem, aí o animal de sangue quente já é mais fácil de detectar. Então, o interessante na área biológica, quando um grupo separa as faixas etárias, isso é excelente para a espécie, porque você reduz a competição dentro da própria espécie. E aí a ideia evolutiva é essa. Então, o indivíduo que está predando animais de sangue frio não vai atrapalhar os indivíduos que estão predando animais de sangue quente. Então, existe essa... pode ser que isso associado com essa hipótese que você levantou pode estar junto, mas a evolução trabalha dessa forma de minimizar o estresse entre as fases. Né? Isso, exatamente. Mais dúvidas? Tem algum outro animal além da cobra? Tem alguns besouros que foram já descritos que parece que têm sensores na percepção do infravermelho, mas ainda falta um pouco de detalhamento dessa informação. Fora a cobra e o besouro, não. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha, pode ser que ainda não foram observados e ainda não foi descrito. Então, aí que é o interessante. O infravermelho, ele não consegue passar por alguns tipos de materiais. Exemplo, câmera. Se eu pegar essa câmera aqui que eu estou de celular, vocês vão ver que tem uma lente normal de vidro e tem uma lente do lado que ela é meio espelhada, que é de germânio. Essa lente de germânio passa o infravermelho. Se eu colocar vidro, se eu pegar a câmera e mirar lá na porta e querer ver o que está acontecendo lá na secretaria, eu não consigo ver. Eu vou ver o meu reflexo praticamente no vidro. Ou seja, olho, quando a gente fala de visão, olho, a gente tem que pensar que é uma membrana dentro de um local aberto, como a fosseta loreal da cobra. Se eu colocar uma superfície córnea, uma parte de água, algum tecido orgânico, o infravermelho não entra. Então ele é barrado na superfície. Então o nosso olho jamais poderia observar infravermelho, porque ele seria barrado na superfície pela própria água que está. Teria que ter uma membrana que captasse diretamente esse infravermelho ou algum tipo de lente que permitisse que ele não fosse obstruído. Então, tanto que um dos problemas dessas câmeras serem caras é essa lente também, porque a lente de germânio para câmera, para você fazer as análises, é caríssimo só de você comprar.
Tipo, uma câmera normal, uma lente chega a custar aí 7 mil, 10 mil reais, só a lente. Né? Então fica difícil trocar. Mas é isso. Dúvidas? Tem mais uma pergunta. Vocês desvendaram o mecanismo de termorregulação das moscas. E outros insetos também que são parecidos com mosca, que tem voar é comum entre os insetos? O inseto em si, a abelha, ela utiliza gotas, né, no enxame para refrescar o enxame quando está muito quente. Então a abelha vem do forrageamento, ela solta uma gota sobre a larva, sobre os indivíduos que estão ali, tipo molhando os indivíduos e consequentemente refresca. Elas vão atrás de muita água no ambiente, então você tem uma fonte de água próxima ao enxame, ela vai lá coletar água para tentar refrescar. Essa gotinha já está meio que descrita em vespas e abelhas em geral, não com esse ciclo que a gente observou na mosca. Mas insetos em geral fazem o quê? Movimento de asa, só que existe um limiar para isso, um limite, porque se ele bate muita asa, aumenta o metabolismo, produz mais calor e, consequentemente, não consegue termorregular. Mas eles têm a tendência de movimentar a asa sobre crias, sobre locais onde quer refrescar. A gota, que é mais comum, e vasoconstrição e vasodilatação. Né? Eles alteram a vasoconstrição e vasodilatação periférica de abdômen e tórax, fazendo com que perca calor para o ambiente externo. Mas em inseto, a parte termorregulatória é sempre associado mais na produção de calor. A dificuldade deles é refrescar, que eles não têm todas as estratégias que a gente vê nos outros organismos. Mas normalmente a produção de calor é fácil. Né? Um indivíduo um ambiente muito frio, ele começa a bater mais rápido os músculos do tórax, aumenta a temperatura corpórea, atingiu 30, 37, a frequência muscular já está ótima, ele consegue alçar voo. Tanto que em dias frios, por aqui mesmo, vocês podem ver mariposas, às vezes, na parede, batendo asa, depois de um tempo ela voa. Ela está aquecendo o corpo para manter a atividade, a temperatura ótima, para a frequência de contração muscular ser alta, suficiente para ela voar. Se ela não atingir 32, 33 graus, ela não consegue fazer a frequência ideal e ela não consegue alçar voo. É como se fosse um equipamento, né? Um carro esquentando para poder responder. Os princípios são os mesmos, né? É tudo a mesma coisa. Né? E essa de esquentar a temperatura corporal para fazer exercício físico, isso se aplica aos humanos também? A gente tem que esquentar para fazer o interessante é, se a gente pegar uma imagem termográfica do indivíduo que está iniciando uma atividade física, e aquele detalhe, vamos aquecer o corpo para a temperatura dissipar, você vasodilatar a periferia, o sangue chegar nos músculos, o oxigênio chegar nos músculos, aquecer esse músculo e ter uma contração mais eficaz. Isso pela termografia é visível. Né? Se você pega a pessoa, põe a termografia, o indivíduo começa a fazer atividade, aos poucos que ele vai produzindo o metabolismo vai aumentando, o calor vai acumulando na parte central do corpo, ele começa a vasodilatar a periferia, os músculos começam a esquentar. Isso, claro, que vai favorecer a contração muscular. Assim como o inseto precisa de uma atividade, uma temperatura ótima na contração, qualquer outro organismo também tem essa tendência de vasodilatar a periferia durante a atividade física para manter a temperatura ótima da sua contração muscular. Então isso é benéfico, sim, né? E é visível, é muito claro ver essa vasoconstrição e vasodilatação pelo sistema nervoso simpático e parasimpático atuando. É bem visível. É verdade que as asas começaram evolutivamente para a termorregulação nos insetos? Então, isso eu já vi várias hipóteses, Alessandro, de asa está relacionada com termorregulação. Na verdade, ela tem veias que passam sobre ela. Aí já levantaram algumas hipóteses anteriormente que dentro desses vasos poderiam passar fluidos de hemolinfa que favoreceriam o resfriamento. O que tem nos insetos é o seguinte, o movimento da asa refresca a atividade do tórax. Então, ao mesmo tempo que ele produz atividade para voar, a convecção que está sendo gerada durante o batimento da asa tem a tendência de perder calor para o ambiente externo. Só que não que ela está diretamente relacionada à termorregulação. Acho que os principais trabalhos iniciais de termorregulação para calor de insetos foram focados em movimento de asa. Mas eu acho que, eu fico pensando assim, a gente está num momento, às vezes, da tecnologia, ainda mais com termografia, que na medida que a gente for pegando os animais, observando com calma, a gente vai vendo coisas que outros não perceberam lá atrás. Tipo essa da gotinha da mosca. Quando a gente estava para publicar, houve toda uma certa movimentação, porque a pessoa que descreveu isso soube do trabalho, ele entrou em contato e comentou, olha, não, isso daí é somente para digestão, é só para concentrar o fluido. Mas por quê? Porque para ele, sim, ele fez testes, fez análise e viu que era para concentrar o fluido, mas na hora que você põe um sentido diferente, observa a temperatura, o vídeo, você não precisa falar nada no vídeo, né? É aquele tipo de vídeo científico que você mostra, olha, o resultado está aí. Eu não preciso ficar fazendo estatística em cima, mostrando, etc, porque o vídeo mostra que diminui a temperatura.
Ou seja, na medida que você vai testando as coisas, eu acho que essas ideias vão caindo, né? Uma coisa que eu vejo, que eu observo muito claramente hoje, né? A gente tinha toda aquela separação entre os grupos dos animais em endotérmicos e ectotérmicos super bem definido, né? Esse é ectotérmico, réptil, esse é ectotérmico, é um peixe, é um anfíbio. Hoje a gente percebe que dentro deles já tem animais que têm a possibilidade de ser endotérmico. O TEU, esses lagartos, que foi esse trabalho que saiu na Science Advance ano passado, esse grupo de Rio Claro, com o pessoal de fora também. Ele tem a possibilidade de esquentar o corpo e virar endotérmico ao longo de um período do ano e depois voltar à ectotermia. Isso não era possível de ser visto antes se não tivesse a tecnologia, a capacidade que tem hoje, né? E vários outros grupos também, né? Tem peixes que esquentam tecidos no corpo durante a natação e permanecem com temperaturas de 36, 37, atum, barracuda, o olho da barracuda tem correntes contralaterais que fazem com que o olho tenha percepção sensorial muito maior do ambiente escuro que ela está, porque ela mantém calor no olho, ela mantém a temperatura alta desse olho. Então, são pequenas variações que ao longo da evolução da tecnologia, da ciência, a gente começa a observar variações, né? Definições melhores, né? Bom, se não é o caso, vamos agradecer mais uma vez. Obrigado.